Nós estamos estudando, pensando, pesquisando, aprendendo sobre Judas, o apóstolo traidor. Interessante que no vídeo anterior nós falávamos que Jesus chamou Judas. Judas foi uma escolha pessoal de Jesus. E é interessante a gente refletir também que Jesus chama os seus apóstolos, os nomeia, os escolhe para andar com ele após um ato muito interessante. Em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12, Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Olha que informação interessante. Naqueles dias, Jesus subiu a um monte a fim de orar. Passou a noite em oração e quando já era dia, chamou para si seus discípulos, escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Aí vai a lista dos seus 12 apóstolos. Que coisa interessante, Jesus escolhe as pessoas que vão andar com ele após uma noite inteira de oração. Eu vou repetir, Jesus escolhe as pessoas que vão andar com ele após uma noite inteira de oração. Que lição extraordinária! Após uma noite de oração é que Jesus vai selecionar os seus melhores amigos, as pessoas que vão andar com ele. Isso é uma lição fantástica para a gente. Será que se a gente orasse um pouquinho mais antes de escolher as pessoas que vão estar perto de nós, antes de colocar certas pessoas em nossa casa, se nós perguntássemos a Deus, será que não seria melhor? Pense sobre isso. É interessante pensar sobre isso porque Jesus tinha o costume de orar antes de fazer as coisas. Isso aqui eu acho fantástico no ministério e na vida de Jesus. Ele costumava orar antes. Não depois que a coisa ficava feia, não. Ele orava antes. Eu anotei aqui alguns exemplos para você. Em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13... Jesus ora antes de escolher os seus apóstolos. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2, Jesus ora antes de ser tentado. Em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22, Jesus ora antes do Espírito Santo descer sobre ele no batismo. Marcos capítulo 1, versículos 35 a 39, Jesus ora antes de sair para pregar. Em João capítulo 6, versículo 11, Jesus ora antes de partir o pão para alimentar os 5.000 homens. Em Lucas capítulo 9, versículos 28 e 29, Jesus ora antes da transfiguração. Em João capítulo 11, versículo 41, Jesus ora antes de ressuscitar Lázaro. Em Mateus capítulo 26, versículo 36, Jesus ora antes de ser preso. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesus ora antes de ser pregado na cruz. E em Lucas capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus gostava de orar sozinho antes de se reunir com as pessoas. Então Jesus tinha essa característica, ele não só orava, mas ele orava antes das coisas acontecerem, antes de tomar decisão, antes de fazer alguma coisa. Agora é interessante pensar uma coisa. Você já observou que não há um texto, não há um momento no ministério de Jesus em que ele para dizer aos seus discípulos, é assim que deve orar, é assim que nós vamos orar. Não, Jesus não gastou tempo ensinando seus discípulos a orarem. Os discípulos é que pediram para Jesus ensiná-los a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Por quê? Porque Jesus orava antes de realizar qualquer coisa. Jesus orava antes de tomar qualquer decisão. Quando a coisa ficava difícil, Jesus orava. De tanto Jesus orar, os discípulos, os apóstolos começaram a olhar isso, ver isso e dizer, peraí, esse negócio que ele faz dá certo. Esse negócio de oração dá certo. Então um dia eles se reúnem e dizem, mestre, ensina-nos a orar. É aí que Jesus vai gastar um tempinho falando sobre a oração. Ou seja, Jesus não gastava tempo ensinando ninguém a orar. Ele simplesmente orava. As pessoas viram e pediram para que ele ensinasse isso. Pegou? Não é o que eu falo, é o que eu faço. Pense sobre isso. Muito obrigado por ter vindo ao nosso canal. Eu espero que você fique por aqui. Tem muita coisa boa aqui. Tem reflexões, trechos de pregações, histórias, nossas participações em eventos. Vale a pena você continuar aqui com a gente. Que Deus te abençoe.